Que bom, está chegando o final de ano, a gente começa a pensar que fazer uma avaliação, como é que foi o ano, falar sobre mitos, verdades, a dieta do final do ano, né? Porque a gente exagera, às vezes come muito isso, muito aquilo, muita carne, muita bebida, né? Então a nutricionista nos dá essas dicas. Mas, Lilian, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer, né, mais uma vez, Jorge, o convite. É sempre bom vir falar de nutrição, que é um assunto que eu estou sempre preparada, adoro, né? Agora, mês de dezembro, as pessoas fogem um pouco, né, do consultório. Sim. Eu vejo assim no consultório que o pessoal não é muito assíduo no mês de dezembro, enfim. Mas como o Jorge estava falando, é interessante, né? É importante a gente cuidar da saúde nas épocas de final de ano, de confraternizações, de Natal, Ano Novo, né? Porque a saúde ela precisa de atenção sempre e não só em alguns momentos. Enfim, tem que ter o equilíbrio, a moderação e saber fazer as escolhas em todos os momentos. Correto. Vamos lá, bate e volta hoje? Bate e volta, vamos lá, mitos e verdades. Mitos e verdades. Primeiro, vamos falar sobre a tão famosa no verão, a nossa dieta, tá? O que podemos comer, o que não podemos comer. Bom, em primeiro lugar, eu não gosto muito de trabalhar com essa linha da nutrição de proibidos e permitidos. Eu acho que quando a gente proíbe, parece que dá mais vontade, não é assim? Tudo que é proibido é melhor. É mais gostoso, né? Então, mas que o peixe morre pela boca. Pois é. É verdade? Pois é, esqueci, né? A gente não trabalha muito nessa linha. Claro, em alguns pacientes, em alguns momentos, por exemplo, casos de alergia, de sensibilidade alimentar, isso é importante a gente ter, né, uma listinha do que pode, do que não pode, porque está envolvendo o sistema imunológico, enfim. Mas para a maioria das pessoas, para uma alimentação saudável em linhas gerais, é importante ter a moderação. Então o lema, né, dos nossos grupos de emagrecimento, nossos grupos de educação alimentar, o lema principal é comer de tudo, mas não tudo. Então saber equilibrar a alimentação, fazer escolhas mais equilibradas. Pode o docinho? Pode, mas tem momentos e momentos de comer doce, por exemplo, né? É muito diferente eu, no meio da tarde, né, depois de horas da minha última alimentação, comer um doce, uma barra de chocolate. Sabe aquele momento lá pelas 4h30, começa a dar uma vontade de comer um doce? Se eu atacar uma barra de chocolate sozinho, é muito pior do que se eu tivesse comido um chocolate de sobremesa depois do almoço. É aquela história de comer de tudo, não tudo. Exatamente. Então, depois de uma refeição equilibrada, onde teve proteína, gordura, onde teve fibra principalmente, né, vegetais, legumes, saladas, se forma, né, um bolo alimentar que não vai permitir que a glicose seja absorvida muito rápido e vá muito rápido para a corrente sanguínea. Então a gente diminui o índice glicêmico desse chocolate, desse doce. Então o melhor momento é comer o doce, né? Não recomendo para quem não é diabético excluir, cortar, né? Cortar total. Mas escolher o melhor momento de incluir esse docinho na rotina, né? Sem comprometer a saúde, diminuindo o índice glicêmico, diminuindo o impacto negativo daquela sobrecarga de glicose no organismo. Sempre dá pra gente modular. Então vamos lá, Jorge. A primeira bate-volta é mitos e verdades. Eu anotei alguma coisa aqui, né, Alex? Assim, está chegando o final do ano, muitas festas, peru, o Chester, também o panetone. Como cuidar da nossa saúde nas festas do final do ano? Tem muitos critérios, né? Muitas recomendações acerca disso. O ideal é não fugir muito da nossa rotina, não fugir muito daquilo que o nosso corpo está acostumado, porque o nosso corpo ele gosta de rotina. A gente tem uma coisa chamada ritmo circadiano. Então pode ver, quem acorda sempre no mesmo dia, chega lá no sábado, no domingo, que pode dormir até mais tarde. Não consegue. Não consegue. Eu sou assim. Né? A gente está acostumado, então o corpo ele gosta de rotina, de horário para acordar, horário para dormir, horário para comer. O ideal é manter o máximo possível a alimentação, mesmo com as festas de fim de ano, e ceia, tarde, enfim, o máximo possível dentro daquilo que a gente está acostumado, não sair tão fora assim, né? Então tem várias coisas que dá para ser feita dependendo de cada situação, de cada pessoa, de cada caso, né? De cada situação de saúde, enfim. Tá, vamos lá.
Bebida alcoólica. Fui pra balada, bebi. Eu vou engordar ou não vou? Essa é a pergunta que toda mulher fala e todo homem fala. Barriga? A pergunta que não quer calar. Isso, vamos lá. A bebida alcoólica ela engorda, principalmente se for uma bebida que vai açúcar na sua composição. Por exemplo, uma caipirinha, né? Que vai uma quantidade alta de açúcar. Ela tem as calorias do açúcar e tem as calorias também do álcool. Cada grama de álcool tem mais calorias do que 1 grama de açúcar, por exemplo, né? 1 grama de açúcar tem 4 calorias, a de gordura tem 9 e o álcool tem 7. Então, tem calorias, né? E Mas a bebida não é diurética? Diurética, ela desidrata o organismo, é importante estar se reidratando, né? À medida que vai usando a bebida alcoólica, o ideal seria estar intercalando com hidratação, com água mesmo, né? E não ficar só na bebida alcoólica, porque isso desidrata o corpo. Tanto é que no dia seguinte acorda com uma sede. E lembrando, né, Lívia, que não é indicado nós como profissionais, né, nunca incentivar e nunca tomar bebida alcoólica. Sempre vai trazer malefícios ao nosso organismo. Exatamente. Bom, a população hoje em dia corre muito, né? A gente não para, às vezes faz um lanche muito rápido e acaba não mastigando como deveríamos. Queria que tu explicasse um pouquinho, é verdade, é mito que, né, mastigar devagar vai fazer com que a pessoa não engorde? Excelente pergunta. A mastigação é super importante e é verdade. Nós tivemos o fechamento dos grupos agora no mês de dezembro. E parabéns pelo grupo, né? Obrigada. Eu acompanhei. O grupo. Pode até falar um pouquinho, né? Sim, nós fizemos, inclusive essa semana doamos quase 60 quilos de alimentos no Lar Padilha, porque a proposta do grupo era, chegando ao final, cada participante doar em alimentos não perecíveis o equivalente em quilos perdidos, né? E a gente teve algumas participantes que perderam 12 quilos em menos de 4 meses. Então foi muito legal. E o que esses participantes elencaram como o motivo principal de conseguirem emagrecer, ter essa perda de peso significativa? Foi a mastigação. Então, eu pude ver na prática e fiquei encantada com o efeito que a mastigação bem feita tem na saúde e a maneira com que ela contribui para o emagrecimento, né? À medida que ela estimula a saciedade, melhora a digestão e a pessoa come menos, se sacia com menos quantidade de comida. Então isso, claro, vai impactar em menor consumo calórico e vai contribuir para o emagrecimento. E assim, o legal também dessa proposta delas trazerem os quilos que elas perderam é uma maneira simbólica de elas darem sentido e verem na prática a quantidade de peso que foi perdido, né? Eu disse para elas, não é para o marido trazer esses quilos aí. Além da ação social, mas o importante é elas verificar, né, e se conscientizar, né, que aqueles quilos elas estavam carregando. Exatamente, elas né? estavam carregando diariamente e cansaram de trazer a pé e trazer até a sala, enfim, carregar todo aquele peso e só assim sentir mesmo na prática a diferença que aquele peso estava fazendo, porque a gente vai perdendo aos poucos e não sente, né, o alcance disso. Então é muito legal por esses dois lados. Aline, tem uma vida corrida, como o Jorge falou, e eu me alimento. Meu café da manhã é como um mendigo, meu almoço é como um príncipe e a minha janta é como um rei. Mito ou verdade? Engorda ou não engorda? Depende. O que vai engordar ou emagrecer é a quantidade total do dia, a distribuição dos nutrientes ao longo do dia. Então seria muito generalista dizer que é certo ou errado, porque depende do que está sendo ingerido no café da manhã, no almoço da janta, depende da combinação adequada dos alimentos. Então tem uma série de fatores, não é só fazer 3 refeições ao dia, ou tem gente que faz 6, 7 refeições ao dia. Tudo depende da quantidade total do que está sendo ingerida e que está sendo gasta, né, para promover o emagrecimento ou o ganho de peso nos pacientes que querem ganhar peso. Agora vem a pergunta que não calma. Agora a moda do momento, digamos assim, a dieta milagrosa é o jejum intermitente. Mitos ou verdades? Ele ajuda, ele engorda, ele emagrece. O que ele me traz de benefício? Bom, o jejum intermitente é uma das modas, né, atuais, mas assim, na minha opinião,
todo mundo precisa de um pequeno jejum todos os dias. Porque ninguém fica 24 horas se alimentando. A gente precisa de um descanso. Né? O período de sono, todo mundo sabe que a gente precisa de uma refeição leve. Ou não vai dormir bem, vai ficar com indigestão, né? Vai ter um sono pesado, não vai conseguir descansar adequadamente. O sono é super importante para a manutenção da saúde. Então é importante ter um processo de jejum dentro do dia, nem que esse processo seja durante o sono. Então isso já configura um protocolo de jejum intermitente. Existem vários protocolos. Existem protocolos, por exemplo, onde a pessoa come durante 24 horas, a janela de alimentação de 24 e um jejum de 24 horas. Como eu falei no início, o corpo gosta de rotina. Então, na minha opinião, seria mais salutar, mais saudável e mais sustentável manter um jejum intermitente entre 8, 12 até 16 horas por dia, né? 12 horas de descanso, 12 horas de janela de alimentação, na minha opinião, é bem interessante e não tem contraindicação nenhuma, pelo contrário, é indicado para todo mundo. E qual é o melhor período? Para o jejum? Sim. O período da noite. Eu sugiro jantar até no máximo 8 horas da noite e aí a partir das 8 horas do dia seguinte iniciar a janela de alimentação. Nesse período, ingestão de algum líquido? Água. Água sempre. Água sempre, né? Sempre. Água sempre. Sou gaúcho, não largo meu chimarrão. Chimarrão, engorda ou não engorda? Não, o chimarrão não engorda porque ele não tem caloria. Claro que tem algumas ervas que vêm acrescentadas de açúcar. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso, né? Principalmente pessoas que têm diabetes, enfim. Mas assim, ele não vai engordar porque não vai fornecer uma quantidade alta de calorias, né? Não vai fornecer energia. Mas ele desidrata. Então, o chimarrão, essas pessoas que tomam chimarrão o dia todo, esquecem de tomar água, tá errado. Nada substitui a água. Eu só colocar uma berinjela. Nunca vi. Nunca? Só preparação. Nossa, tem gente que fala berinjela, vamos colocar um chazinho. Ah, sim. Eu vou deixar. Tem isso extra ali, um fitoterápico, enfim, mas não vai substituir a água. Não vai substituir. Não. Mas eu tenho a vida corrida, eu volto lá. Eu tenho a vida corrida, eu não consigo me alimentar nos horários, então eu, quando posso, eu vou no Mac. Daí eu como no Mac, aquela noite, no dia de manhã, bateu aquela angústia, né? Tenho que eliminar, comi demais. Fazer exercício no dia posterior à ingestão de muitos alimentos, engorda ou não engorda? Emagrece ou não emagrece? Ajuda ou não ajuda? É importante a pergunta, né, Alex, que é o benefício do exercício físico, né? Porque não isso é uma conta, né? Na verdade, a quantidade de calorias que tu ingere e a quantidade que tu gasta no dia. É importante, então, o exercício. Isso. Essas regras de compensação não costumam funcionar muito bem, né? Ontem eu comi demais, então hoje eu vou me exercitar. O ideal é manter uma rotina de exercício e fazer sempre. Claro, a gente pode fazer um exercício um dia um pouco mais puxado, com um gasto calórico um pouco maior para compensar, mas em linhas gerais é melhor manter uma rotina bem feita, de um treinamento bem feito, com um bom acompanhamento profissional, de acordo com os objetivos de cada pessoa, seja emagrecimento, seja hipertrofia. E a alimentação tem que andar junto. O exercício é fundamental e a alimentação também. Então, é um tripé da saúde. É a alimentação, o exercício e o descanso, né? Então, não esquecendo também da hidratação. Eu tenho certeza que muitos pacientes que chegam, né, para atendimento nos hospitais ou, enfim, no 24 horas mesmo, chegam lá e o que o médico faz? Coloca no soro. É ou não é? E aí a pessoa melhora e vai para casa. Então, o que é o soro? É uma reidratação. Quantos casos, de repente, de atendimentos poderiam ser evitados se a pessoa estivesse mantendo uma boa hidratação, tomando água suficiente? O soro engorda? O soro não engorda. É a pergunta que eu escuto todo dia no posto. Tomar um copo de leite engorda muito mais que litro de soro. Aí chega a pessoa com 140 quilos dizendo que engordou porque tomou soro. Chega lá e diz assim, mas eu não vou fazer soro engorda. É o mesmo. Isso é comum a gente ouvir essas perguntas. A Lilian não usa há muito tempo, né? Eu gostaria que ela falasse um pouco de carne de origem animal. Ela é vegana, né? Então ela vive tranquilamente, faz alguns anos já, sem comer carne.
Gostaria, 8 anos já. Gostaria que falasse um pouco, né, de como é que é a sua experiência de vegana. Assim, hoje eu sou vegana, já vai fazer 2 anos, né? Eu não como nada de proteína animal, nem leite, nem ovos. Carne já faz muito mais tempo. E eu parei por amor aos animais. Então não foi por questões de saúde, pelo contrário. Aquele ditado, tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso, eu não tenho alergia, não tenho intolerância, eu poderia muito bem comer, mas não me convém. Então, a minha filosofia moral, a minha escolha de vida é fazer uma alimentação à base de plantas. Então eu comecei eliminando a carne vermelha, depois eu eliminei o frango e por último eu eliminei o peixe. Um belo dia, num almoço de sexta-feira santa, eu comi aquele peixe, eu disse, é a última vez que eu como peixe, e encerrei por ali. Isso já vai fazer 7 ou 8 anos. Não sei exatamente, eu sei a data exata que eu me tornei vegana, mas não Está aí, linda, bela, bonita, faceira, sem comer carne. Isso foi o lado incrível de me tornar vegana. Eu descobri o benefício para minha saúde. E aí eu fui pesquisando, né, na minha prática nutricional, enquanto, né, nutricionista e praticante de uma alimentação à base de plantas, eu fui me experimentando e fui estudando, buscando evidências científicas, estudos sobre isso. E tem surgido cada vez mais. As evidências científicas são muito importantes e mostram os benefícios da alimentação baseada em plantas. Tem uma comunidade nos Estados Unidos, em Loma Linda. Loma Linda, na Califórnia. Eles têm a maior incidência, no caso de sobrevida, que a gente diz assim. Isso, é um dos povos mais longevos do planeta. Sabe por quê, né? Sim. Pode falar um pouquinho para nossos ouvintes? Loma Linda é uma das 5 regiões chamadas de Blue Zones, as zonas azuis, os 5 lugares na Terra onde mais as pessoas ultrapassam os 100 anos e totalmente independentes, totalmente, né, donos de si, com a saúde plena depois dos 100 anos. E por que isso acontece, né? O que tem em comum desses povos? São povos basicamente vegetarianos e que fazem uso de fermentados. Então, cuidar da microbiota intestinal também tem sido uma das descobertas científicas assim mais trabalhadas, mais estudadas, mais pesquisadas, a influência da microbiota intestinal na saúde. Então, nesses povos, nas Blue Zones, se pratica uma alimentação à base de plantas, né, primariamente, e com bastante consumo de fermentados. Kombucha, por exemplo, vegetais fermentados, enfim, isso contribui bastante na saúde. Cientificamente está mais do que provado que a alimentação vegana e vegetariana tem um aumento, né, digamos assim, nessa sobrevida, porque quando eu falo sobrevida, eu falo em relação à taxa normal. A nossa taxa normal hoje na população, vamos fazer uma comparação brasileira, qual seria a média de vida? 72 anos. Pois é, e numa linda? Mais de 100 anos. Então temos aí cerca de 30 anos de diferença. Com qualidade. Com qualidade de vida. Esse é o Nós estamos falando daquela pessoa que vai viver enferma. Verdura. Criança. Qual é a melhor forma de introduzir isso? Impor ou colorir o prato para que isso se torne agradável? Isso, estimular o consumo. Primeiramente a partir do exemplo, né? Tem famílias que querem que a criança consuma, mas os próprios pais não consomem. Então a criança, ela vai pelo exemplo. À medida que os pais incorporam isso no hábito e acostumam a criança desde cedo, não vai ter maiores dificuldades da criança se interessar e gostar. E fazer isso de forma lúdica, né? Seja com pratos coloridos, seja, enfim, trazendo isso de forma prazerosa e jamais imposta, jamais chantageando a criança. Se não comer, não vai mais sobremesa, né? Ela vai pegar mais aversão ainda, em vez de aprender a gostar. Que coisa boa entrevistar, né, a Lê, que ela fala claro, né, perguntas diretas, e isso é muito bom para os nossos ouvintes, né, e ela estuda muito. Eu vejo no final de semana que ela posta lá a aula, né, ela é mestranda, né? Isso, eu faço mestrado em sustentabilidade, estudo flores comestíveis. É isso que eu queria que tu falasse um pouquinho, porque eu via tu aí na cidade, né, buscando flores, também dá para comer, é isso? Sim, podemos e devemos comer as plantas alimentícias não convencionais. Existe uma estimativa de 30 mil espécies de plantas diferentes que a gente pode comer. Mas 90% da nossa alimentação vem de somente 20 espécies, ou seja, monotonia alimentar. Então, à medida que a gente vai variando, né, colocando mais cores, diversificando a nossa alimentação, a gente tem compostos nutricionais diferentes, nutrientes diferentes e compostos bioativos.
antioxidantes diferentes que vão limpar o nosso corpo e prevenir as doenças crônicas, prevenir o envelhecimento precoce. Claro, não é toda a flor que a gente pode comer, algumas têm toxinas, hortênsia, azaleia, enfim, tem várias que são tóxicas, que nós não devemos comer, mas existe, né, uma linha nova agora de estudos, na qual eu me insiro, que estuda o potencial e os benefícios de plantas comestíveis, as flores de ipê, mais precisamente, são meu objeto de estudo, e nas pesquisas que eu tenho feito, elas já demonstraram ter polifenóis, que são esses antioxidantes, né, com fator de proteção contra o envelhecimento, contra o câncer, contra doenças degenerativas. O ipê amarelo possui mais esses compostos do que a grande maioria dos vegetais comuns que a gente ingere. Então pode ser um aporte, as flores comestíveis podem nos dar um aporte nutricional muito rico. E enriquecer as preparações. Eu acho lindo colocar flores, colocar um colorido, né? A gastronomia tem se utilizado muito das plantas alimentícias não convencionais. Sim. Então é o benefício nutricional, o benefício visual, o benefício para a gastronomia, para a sustentabilidade, né? Falando em equilíbrio, sou atleta, tenho uma ingestão de proteína alta, como devo regrar isso? É verdade que se eu comer pouco carbo e muita proteína, isso está me fazendo bem? Não. Primeiro porque o carboidrato é a nossa base para energia. Então, um atleta que tem uma dieta só com proteína e pouco carboidrato, ele vai ter redução no desempenho. Isso os estudos mostram. E por outro lado, não adianta esse mito, essa falácia de quanto mais proteína melhor. Também se corre um risco grande de lesar os rins, de lesar o fígado, porque o excesso de proteína, principalmente se for proteína animal, ele traz riscos para a saúde. E não é interessante. Chega um limite que o corpo não consegue mais aproveitar, né, aquela quantidade, seja de proteínas, ou seja de minerais, ou de vitaminas, enfim, então existe um equilíbrio. Falando em proteína, adulterar a proteína, de que forma essa proteína deve ser consumida? Quando se fala em proteína, se fala muito em algumas pessoas, o ovo tem que ser cru, tem que ser cozido, pode ser frito, posso colocar farinha. Então, essas são perguntas e formas de ser feito. Todo produto adulterado tem uma consequência, né? Quais seriam? Bom, à medida que a gente cozinha, né, isso falando dos alimentos de origem vegetal, a gente sempre vai ter perda nutricional. Diferente dos alimentos de origem animal, que precisam ser cozidos por questões de contaminação, por questões sanitárias. Então é perigoso consumir o ovo na forma crua, né? E a absorção das proteínas de origem animal, elas vão ser melhores quando a gente desnatura essas proteínas, ou seja, quando a gente faz com que elas passem por um processo térmico. Só voltando à questão da carne de soja, né? Eu também praticamente não consumo carne de soja. Então a proteína vegetal, ela não se encontra só na soja. Ela se encontra facilmente no feijão, na lentilha, no grão de bico, em qualquer leguminosa, o amendoim. Eu, na minha dieta, facilmente ingiro, que eu faço treino para hipertrofia, de 70 a 100 gramas de proteína todos os dias de maneira fácil e muito mais barata do que o quilo da carne, né? Eu não compro carne, mas eu sei pelas mídias aí que tá bem salgadinho, né, o preço. Então no bolso também é muito bom fazer uma alimentação à base de plantas. Exato. Aqui temos uma outra pergunta, senão já está marcando, né, 10 horas. Mas assim, tem pessoas que não comem durante o dia ou comem pouco porque à noite tem uma festa, né, porque tem um amigo secreto agora. Qual é o ideal, né, comer assim de 2 horas, 3 horas, várias frações durante o dia, ou posso descontar tudo numa refeição só? De não comer durante o dia para poder se passar durante a noite, na ceia, na festa, na minha opinião, é contraproducente, né? Contraproducente, a gente baixa o nosso metabolismo quando a gente fica cortando calorias de forma desnecessária. Então passar o dia todo sem comer para poder descontar na noite não funciona muito bem. A gente vai baixar o nosso metabolismo, vai ficar mais letárgico, mais lento, né? Vai ter menos produtividade, menos disposição, e aí de noite dá aquela sobrecarga, ou seja, dificulta a digestão e predispõe mais a engordar, porque à noite, né, o nosso ritmo digestivo é mais lento, né? Para encerrar minhas perguntas, 2 numa. Gostaria que tu deixasse para nossos ouvintes, assim, qual é o prato ideal, porque eu vejo no teu status lá, por exemplo, 50%, né, vegetais.
bem colorido. Então, qual é o prato ideal? Se é o arroz, feijão, né, verduras. E também queria que falasse um pouquinho assim, tem algumas frutas que hidratam. Né? Às vezes eu estou comendo uma melancia e ela está me hidratando, então isso é bom. Eu estou comendo, né, uma fruta que também tem água. Então gostaria que falasse esses dois assuntos para nós. Bom, então primeiro falar da proporção, né? A proporção ideal de um prato, né? De acordo com as organizações aí que regem as diretrizes da alimentação saudável. Então, o que é preconizado? Metade do prato de vegetais, de legumes, de hortaliças, de folhas verdes, que não podem faltar nunca na nossa alimentação. A outra metade do prato, 25%, né, meio a meio, grupo de carboidratos, grupo de proteínas. O que entra no grupo do carboidrato? Arroz, massa, batata, polenta. Então, procurar não ultrapassar, se for misturar essa questão, ou arroz ou massa, um ou outro. A gente tem muito esse hábito do arroz com feijão e mais um complemento, né? Então, se for usar o arroz e a massa, por exemplo, desde que não ultrapasse 1/4 do prato, ainda assim está adequado nutricionalmente. E os 25% referentes à proteína, pode entrar ali o feijão ou a proteína animal, para quem consome os ovos ou a carne. Então, essa é a proporção ideal para a gente obter todos os nutrientes que a gente precisa e sem engordar. Então, tem um balanço energético interessante. E a outra questão, o que era? Das frutas. Das frutas. Assim, ó. Todo vegetal, toda fruta na forma crua vai ter na sua composição 80, 90, 95% de água. A melancia tem 95, 96% de água. Então, realmente, né, as frutas hidratam bastante. Quanto maior o teor de água, né, abaixo exatamente, tem tudo que é esquina. Elas vão então ter essa função de hidratar o nosso corpo. Mas todos os vegetais, na forma crua, né, as hortaliças, as frutas, elas vão ter uma grande quantidade de água estruturada, que é muito bom para nos hidratar, porque além da água vai ter os minerais ali importantes para a nossa hidratação. Lilian, muito obrigado, agradeço aqui. Eu sei que nós temos assunto aí, né, para ficar aqui uma semana, né, mas a colega já está aqui na porta, né, tem os patrocinadores dele também, então tem que respeitar o horário. Mas eu agradeço de coração, né, eu desejo agora final de ano, né, um final de ano tranquilo, de paz, de muita luz. Que tu, tua filhinha, tua mãe, né, teu namorado, que tem tudo de bom nessa vida, tu merece, tu é nossa parceira. Pro próximo ano a gente vai conversar, a gente vai planejar, já estava falando com a outra nutricionista sobre isso também, porque é importante a tua profissão. Hoje em dia a população está acima do peso, e estando acima do peso, traz outras doenças. Doenças tipo cardiovasculares, por exemplo. Então, agradeço de coração as palavras que tu veio aqui orientar os nossos, né, pacientes, nossos ouvintes, né, que nos escutam, e com certeza vai servir como base agora, final do ano, né, para ter uma dieta mais equilibrada, mais rica e com sucesso. Eu que agradeço pelo convite, por poder estar aqui mais uma vez. Espero ter contribuído aí com algumas dicas, né? Não esqueçam que estar bem alimentado não significa estar bem nutrido. Então eu posso sair daqui e comer um X com batata frita e Coca-Cola, vou estar alimentada, mas não vai chegar nutrientes para minha célula. Então, em alguns momentos, como o Alex falou, vou precisar suplementar vitaminas, minerais, porque se a alimentação não provém, a gente vai ter que buscar outras formas. Então vamos cuidar da nossa saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem, né, Jorge? Com certeza. Desejo muita saúde a todos os ouvintes também, aos colegas, e que o ano que vem seja repleto de muita saúde, muita paz, muito amor e muito sucesso. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado à comunidade que está nos ouvindo aí, né? Nossos internautas. Nossos internautas.